Olá, amiga, como você está? Neste vídeo, eu quero fazer o fechamento dos 2 últimos vídeos que eu fiz a respeito do aparelho digestivo, essa máquina maravilhosa criada pelo nosso Deus, que além de trabalhar, precisa descansar. E hoje nós vamos falar a respeito de como nós mulheres podemos ganhar e não deixar que outros ganhem. Que assunto é esse? Você já ouviu falar a respeito de índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade do nosso corpo em transformar o carboidrato que comemos em glicose e fazê-la chegar até as células. Um alimento de alto índice glicêmico, ele rapidinho chega até as células, faz um pico muito alto de glicose, fazendo com que o pâncreas trabalhe e não nos traz saciedade. Nós ficamos com fome muitas vezes por dia. E um exemplo disso é o pão francês. Pensa naquele pãozinho francês ou cacetinho, como se chama, que você come de manhã. Ele é um alimento de alto índice glicêmico. Você come e rapidamente você tem fome. É um alimento que não mata a fome, ele cria fome. Agora, um alimento de baixo índice glicêmico, por exemplo, um pão integral, ele traz saciedade, não provoca um pico de glicose, não faz com que o pâncreas trabalhe mais do que o normal e nos traz saciedade. E nós poderemos esperar o almoço, por exemplo, sem sentir fome, porque estamos saciados. Agora, quem é que ganha quando a gente perde? Vamos lá. Você vai comprar um pão francês, ok? Aí, no decorrer do tempo, você tem problema de prisão de ventre, que é um assunto para depois também. Aí, você procura o médico. O médico prescreve um remedinho à base de fibra, que foi retirada do pãozinho francês. E você já vai na farmácia aí e compra. Quem é que ganha com isso? A indústria alimentícia, que eu sempre digo que ela produz doença pra gente, né? Produz alimentos que nos faz mal e que a gente come toda hora para poder ir pro médico e para poder comprar remédio. Então, quem ganha? A indústria alimentícia, o médico, a indústria farmacêutica e o governo. Porque todos os serviços prestados nesse país, que é normal, se tem imposto. Todos ganham. Vamos relembrar? A indústria alimentícia, o médico, a indústria farmacêutica e o governo. E quem é que perde? Nós perdemos. Eu e você. E nós precisamos mudar esse quadro. Vamos nós ganhar. Como ganhar? Tendo saúde. E não depender tanto de alimentos que nos fazem tão mal. E uma coisa muito interessante, no vídeo anterior, eu falei a respeito da dopamina, quando a gente sente aquela fome incontrolável às 4, 5 da tarde. Porque a gordura, o açúcar, o sal, ele aumenta a dopamina no nosso corpo e traz um relaxamento e satisfação, muito semelhante àquilo que as drogas fazem. E nos dá dependência. Você pode ver que tem muitas de nós que somos dependentes do açúcar, dependentes do sal, dependentes da gordura, porque é gostoso. Tudo aquilo que traz essa gostosura no paladar aumenta a dopamina e nos faz viciantes. E nós precisamos, minha amiga, mudar este quadro. A base do alimento brasileiro é o quê? Arroz branco, macarrão, massas em geral, o pãozinho francês ou cacetinho, filão, e assim ele tem vários nomes. Aí o que acontece? Como eles têm um alto índice glicêmico, a gente come, isso vai gerar fome
esses alimentos não têm nutrientes para alimentar o nosso corpo, e o corpo diz assim: estou com fome, me dê um pouco mais de comida, porque isso não foi suficiente. Aí comemos, não alimentamos e só pegamos peso e adquirimos problemas de saúde relacionado ao nosso aparelho digestivo. O aproveitamento do alimento pelo nosso corpo vai depender do preparo deste corpo. Eu quero fazer aqui uma pequena observação, que a gente fica falando de saúde, fala de ar, de repente de sol, de repente de repouso, agora de alimento, isso de uma forma didática, porque isso ele funciona muito entrelaçado, muito junto. Por exemplo, para um corpo estar preparado para absorver os alimentos que comemos, vai depender do preparo deste corpo. Que preparo é este? Uma pessoa que faz atividade física tem um corpo preparado. E um corpo fisicamente preparado, ele absorve melhor os nutrientes. Aí consegue comer nos horários certos, porque ele fica satisfeito. Um corpo frágil, sem atividade física, ele não tem competência, ele é incompetente para absorver os nutrientes. Isso é fantástico demais. Isso é maravilhoso demais da conta. Eu tenho algo para dizer para você, minha amiga. Se por acaso você está acima do peso, ou tem diabetes, principalmente a tipo 2, problema de pressão alta, quem sabe algum problema resultante de alimentação não adequada, procure alimentar com alimentos de baixo índice glicêmico, que são alimentos integrais. Fazer atividade física para que o seu corpo esteja preparado para absorver os nutrientes dos alimentos. E dormir cedo, entre 9h30 da noite às 10 horas, para que diminua o estresse do corpo. Seremos mulheres mais saudáveis e, digo, mais elegantes e mais confiantes. Eu sei que isso não é fácil. É muito chato a gente querer e não conseguir. Mas eu quero deixar aqui uma frase do apóstolo Paulo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Um abraço e até a próxima semana.